O capítulo 11 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. O Deus do Caos, aquele que matou Seiya, alerta que mesmo que os humanos tenham alcançado um poder desconhecido, não podem ver através de seus golpes. Devem morrer sem ver quem os tomou a vida, a forma mais miserável e apropriada para eles. Saint Seiya Chaos Chapter, capítulo 11, a estrondosa batalha. De repente, Seiya avança contra o Deus, que é surpreendido por ainda estar vivo. Ressurge a Kamui de Pégaso que cobre o corpo de Seiya. Ele desfere: Cometa Ascendente de Pégaso! Parte 1. O Punho Divino Invisível. No entanto, o inimigo desaparece, restando apenas rastros de seu sangue caindo no solo. Seiya se assusta. Ele havia sentido o adversário e liberado seu ataque com todo o seu poder, mas ele desapareceu completamente. Entretanto, Seiya o acertou. O fato de haver rastros de sangue é a prova de que ele existe naquela dimensão. Parece que está se escondendo em algum lugar para atacá-lo. No entanto, se as partículas da Kamui que seu cosmos se conectou não o protegessem no instante em que foi atacado, ele teria morrido com aquele golpe. Em outras palavras, Seiya foi salvo pela proteção dos deuses do cosmo. Uma voz ressoa, entendendo o que aconteceu. Ele realmente derrubou Seiya, mas por causa da Kamui, Pégaso não levou um golpe fatal e escapou de morrer. Esse poder da Kamui foi construído pelo único deus das armas de batalha, Hefesto. Com isso, o Deus do Caos não tem dúvidas de que Hefesto superou sua reputação, pois um humano não deveria ser capaz de contra-atacar, mesmo que fosse apenas um arranhão. Portanto, chegou o momento do súdito de Caos lutar de verdade. Nesse instante, novamente um ataque invisível atinge o peito de Seiya e todo o seu corpo. Ele é derrubado. É inacreditável. Como antes, não conseguiu ver o inimigo ou de onde ele está atacando. No momento em que sente o ataque, já está sendo atingido. Não entende que tipo de golpe é esse. O Deus do Caos acha engraçado e confirma que Pégaso não é capaz de vê-lo atacar. Um pequeno cosmo de guerreiro como ele não é capaz de ver seu divino ataque invisível. Seiya se assusta. Ainda não compreende o que é isso. As lutas até agora foram da velocidade da luz até a velocidade dos deuses, e ele foi capaz de acompanhar. Mas não consegue ver o ataque desse Deus do Caos. De qualquer forma, com certeza ele está naquela área. Mesmo não vendo, seus meteoros vão encontrá-lo. Seiya ataca. Meteoro de Pégaso! O Deus do Caos o chama de tolo. Pergunta se Seiya realmente acha que atacar às cegas com golpes bruscos o acertará. É inútil. Seiya o chama de covarde por atacar na sombra sem se mostrar. O inimigo pede que o cavaleiro não culpe por sua falta de experiência. Para eles que vieram da linhagem do Caos, é uma grande celebração, já que o Ragnarok está próximo de suas mãos. Por isso, não há mais tempo para brincar com vermes. Seiya sente novamente aquela sensação estranha. Uma sede de sangue está preenchendo toda aquela cidadela. É o Anarx do inimigo. Ele sente tudo ao seu redor. Não consegue identificar a localização. Se pergunta se por acaso existe mais de um oponente. Agora, o maior poder de ataque do Deus do Caos será revelado. Seu segredo esmagará a Kamui e a transformará em pó. Ordena que Pégaso se prepare para ser um sacrifício para o punho demoníaco de um deus. Ataque fantasma paralelo! Uma barreira infinita está cercando Seiya. Ele não consegue se desviar desse poder. Receberá o ataque diretamente
e realmente morrerá dessa vez. Contudo, alguém protege Pégaso, bloqueando o golpe fatal. O deus do caos se espanta. Sua técnica foi completamente repelida. Pergunta quem foi capaz de fazê-lo. Seiya olha e reconhece aquele que o salvou. O Sol Ardente, Apolo! O deus do caos percebe que também se trata de um cavaleiro deus. Não acredita que um humano que despertou a suprema virtude foi capaz de se defender de seu ataque. Apolo pede que se recue, pois parece que esse oponente é um pouco pesado para alguém que ainda não consegue controlar o poder de Cavaleiro Deus. Além disso, Apolo pretendia usar sua barreira de chamas para defender completamente do ataque. Mas rachaduras que não podem ser vistas a olho nu estão começando a se formar em sua Kamui. Sua vestimenta, que pode suportar as chamas do sol, está chegando a esse nível de dano. O inimigo de fato não é um ser comum, e o ataque que desferiu lançou algumas centenas de socos, tudo ao mesmo tempo. Mesmo para a velocidade dos deuses, ainda há um intervalo entre os socos. Eles não podem ser lançados todos ao mesmo tempo. É impossível fazê-lo. Então, o inimigo está manipulando o espaço-tempo. Ele mudou o eixo temporal e criou uma quantidade infinita de falsas dimensões, mundos paralelos. A partir desses mundos, ele lançou golpes e se concentrou em um tempo de chegada e localização de acerto. Normalmente, mesmo que não possam vê-lo, não será um grande problema. Mas ele está se escondendo em outra dimensão. Só entra na dimensão deles quando o ataque acontece, apenas nesse momento. O deus do caos se impressiona e parabeniza Apolo por descobrir seu segredo. E confirma que é como ele disse: seu Anarques pode manipular o espaço-tempo como o rei Amadeus. Mas seu mestre pode manipular por algumas centenas de milhares de anos. E ele só pode manipular por alguns minutos, mas é o suficiente. Escondendo-se no fluxo do espaço-tempo, mudando o eixo temporal e liberando socos de mundos paralelos, pode enganar os humanos facilmente. Mesmo sabendo como o ataque do deus do caos funciona, não podem fazer nada. Tudo que lhes resta é tremer de medo. Dessa vez, vai pressionar a mudança de tempo ao máximo e multiplicar sua barreira. Ambos se tornarão vestígios em Magdorá. Entretanto, Apolo pergunta se o inimigo realmente pode fazer isso. Ele se assusta. Seu braço direito foi atingido. Sente um cosmo. De alguma forma, um cosmo ardente foi capaz de viajar pelo espaço-tempo e acertar seu braço. Apolo pergunta se ele achou que levaria um golpe sem ao menos revidar. Quando seus socos estavam acertando Apolo, o poder da chama de sua barreira de fogo foi capaz de atingir seu braço. Mesmo fugindo para outra dimensão, não será capaz de abalá-los. Agora, suas chamas do sol irão removê-lo do esconderijo. Apolo ordena que ele se revele, o guardião de Magdorá. O deus do caos é atingido, explodindo aquele cosmo de chamas, queimando sua muralha do espaço-tempo. Apolo foi capaz de até mesmo queimar o corpo do súdito do caos. Novamente é digno de elogios. Portanto, ele vai honrar sua habilidade e se mostrar. É o guardião daquela cidadela do Hexa. Finalmente surge aquele que protege o santuário do espaço-tempo, Magdorá. Noah de Salomão. Apolo ouviu dizer que ele é o homem mais forte do Hexa. Se Amadeus não surgisse, o trono do Imperador do Caos certamente seria dele. É um inimigo implacável. A batalha final com Noah se aproxima. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e subscribe. Comenta a hashtag Apolo. Muito obrigado.